aqui, achei. Pronto, agora está gravando. Vamos continuar, então, aqui. Beleza. De vírus, como eu falei, não vou dar tanto foco, mas eu quero só fazer um comentário rápido sobre a questão do vírus, que a maior parte das meningites virais do mundo são por enterovírus, o que significa que é uma doença bem leve, é uma doença com poucos sintomas, com quase nenhuma gravidade, que você vai mandar o paciente com analgésico para casa, tá? Que é bem diferente da meningite por herpes. Isso já é uma meningoencefalite herpética, isso já é um quadro que é grave, potencialmente até fatal. Então, se você tiver um quadro de herpes, você tem que tratar, você vai ser internado, etc., que é muito grave. Se você tiver um quadro de meningite por enterovírus, é um quadro leve, tranquilo, que você pode mandar para casa. Como que você vai diferenciar? Porque o quadro do herpes é um quadro muito mais grave e que gera uma encefalite, ou seja, o paciente, além de ter um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor de nuca, ele está com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, está confuso. O paciente tem um quadro bem mais grave, bem mais notável. Você consegue ver de maneira bem mais clara. Então, é bem diferente de um paciente com enterovírus, que é um quadro que quase não tem febre, a febre se for leve, é baixa, o paciente não tem alteração do sensório, não tem grandes sintomas clínicos. Então, é bem diferente de uma meningoencefalite herpética, que é um quadro bem mais grave, que daí exige tratamento. Tá? Então, às vezes, até quando eu era acadêmico de medicina, vi o meu primeiro meningite viral, fiquei assustado quando o médico falou, não, então vai para casa e tal, e tchau, e beleza, com paracetamol, dipirona, essas coisas. E se qualquer coisa volta, mas sem grandes preocupações. Eu falei, nossa, uma meningite, vai para casa. Daí que eu fui aprender aqui. É uma meningite viral por enterovírus, que é 90% dos casos, você pode realmente ficar bem despreocupado, não tem nenhum risco. O risco é quando a meningite viral é por herpes, que daí sim é grave e que daí lembra, às vezes, uma meningite bacteriana. A meningite bacteriana também faz um quadro de encefalite, muitas vezes, que leva o paciente a rebaixar, fica confuso, etc. Como você diferencia herpes de bactéria? Com o líquor, como eu já falei para vocês, o líquor do vírus é bem diferente do líquor da bactéria, tá? Mas o tratamento, se o líquor não conseguir ser coletado, etc., você tem que tratar para os dois, se estiver num local em que não o laboratório esteja fechado, sei lá, algum problema desse tipo, assim, que pode acontecer às vezes no interior do Brasil. Aí você tem que tratar os dois até você conseguir fazer o teste. O teste de líquor, tá? Que teste para identificar qual é o problema, hoje a gente faz por PCR. Tá? Agora a gente tem mais afinidade com o PCR por causa do coronavírus, que todo dia se fala de RT-PCR no jornal, né? De teste, etc. Então, é o teste para identificar se é herpes, se é enterovírus, se é outros vírus, enfim. Normalmente é por PCR. Tirando algumas coisas como HIV, sarampo, essas coisas que são raríssimas de acontecer no dia a dia, fazendo meningite. E se for um paciente com HIV, você já sabe que HIV já vai entrar no critério de risco. Sífilis também não vou focar, vocês vão ter uma aula de sífilis, só de sífilis. Então, esse daí na aula de sífilis vão falar um pouco mais de neurosífilis. Mas o quadro de neurosífilis, de meningite por sífilis, pode acontecer e ele é mais comum. Isso é uma coisa que é bem importante para que vocês se lembrem. É mais comum na sífilis secundária. Tá? Muitas pessoas acham que o quadro de meningite por sífilis acontece mais na forma terciária. Isso é um erro. Porque a forma terciária, que vai acontecer, normalmente não é meningite. É um quadro de tabes dorsais, você vai ter, às vezes, alguma alteração de marcha, um quadro aí mais crônico. Não a meningite aguda, nos moldes que vocês estão acostumados a pensar. Se é uma meningite que tem cefaleia, rigidez de nuca, etc. Na sífilis secundária, isso pode acontecer. Na sífilis terciária, é muito raro, porque o quadro é uma alteração crônica, que às vezes afeta a medula, enfim, afeta mais a coluna vertebral, né?
os nervos vertebrais, etc., a parte mais posterior, inclusive, e que vai afetar, às vezes, marcha, principalmente, e às vezes afeta o bom comportamento também. Então, a sífilis secundária é a que mais faz o quadro de meningite, tá bom? Meningite sifilítica, tá? Até porque vocês vão ver, quando aprenderem mais sobre sífilis, que a maior parte dos quadros de hepatite, problemas, alterações renais, de pele, etc., tudo na sífilis secundária. E os quadros bem crônicos, de doenças mais crônicas, estão na sífilis terciária. Mas, enfim, não falo aqui a sífilis, mas só para dizer que tem essa associação de sífilis com meningite. Vai fazer uma meningite asséptica, né? Porque você não vai conseguir identificar nenhum patógeno dentro do líquido. Você vai fazer cultura, pode fazer TPCR e não vai ver nada. Então, vai ser uma das meningites assépticas. E ela tem uma relação bem comum, acontece mais em quem tem HIV e sífilis, porque o paciente tem menos imunidade, né? Então, é mais fácil da bactéria daí se disseminar. E das bactérias e das meningites bacterianas, que é o principal foco aqui, vamos falar. Eu usei como referência esse guideline, que é um guideline que está bem descrito, ele é bem organizado e tem dados recentes, né? No Brasil não tem uma epidemiologia muito boa em relação à meningite, em relação à detecção de culturas, etc. Então a gente não tem um documento tão bom para o perfil brasileiro, como tem para o europeu ou até americano. Então, epidemiologia da meningite bacteriana. Isso aqui é dados mais da Europa, né? Mas é bem próximo do que a gente vê no Brasil também. O que acontece mais na meningite neonatal? O principal patógeno é o Streptococcus agalacti. Por quê? Porque é o que está na mãe. É o que está ali junto ali, às vezes, aquela mãe que é GBS positivo, que eu sempre falo na aula prática para vocês. GBS positivo é Group B Strep, então é o Streptococcus do grupo B. Então, esse Strepto do grupo B, que está ali colonizando a mãe, pode passar para o bebê. E quando passa para o bebê, ele pode gerar quadros de pneumonia e de meningite também. Mais raro meningite do que pneumonia. Pneumonia é mais comum, mas meningite pode acontecer. E é o principal causador nessa fase da criança, né, dessa fase da vida de uma pessoa, ter meningite por Streptococcus agalacti. Outra bactéria comum é Escherichia coli, porque também está na vagina da mãe, ali está no trato urinário, etc. Porque é uma enterobactéria, tá? Já aprendem isso também Então, o perfil das bactérias que causam problema no neonato é o perfil que tem na mãe, na gestante, né? Então, por isso que é o mais comum, essas bactérias. O resto outras são em proporções pequenas. O maior fator de risco é a mãe estar infectada e passar a bactéria para a criança. Já crianças maiores, né, o maior problema que nós temos é o meningococo, tá? Isso depois que a criança já passa lá, mesmo até 1 ano, né, depois que a criança sai ali da fase de neonato, primeiro mês, meningococo já é o principal, pneumococo o segundo, a hemófilos hoje já é cada vez mais raro. Hoje em dia, dados americanos já é menos de 5% com certeza. Tá? Mas o meningococo é o principal na população pediátrica. Espero que isso mude com a questão da vacinação, tá? Que a gente está cada vez melhor, tanto do meningococo quanto do pneumococo. Aqui vocês podem ver um gráfico sobre taxa de incidência de doença meningocócica. Vocês podem ver que a principal faixa que é acometida é as criancinhas. Tá? Isso aqui é dado do Brasil. Então, as criancinhas com menos de 1 aninho. Tá? 1 a 4 tem uma incidência maior que de 5 a 9, né? E assim, com o passar da idade, você vai diminuindo a incidência de doença meningocócica na população. Então, o maior problema são nas criancinhas. Por isso que nós vacinamos as crianças nos primeiros meses de vida. Tá? Até menos de 1 ano. Eu já vou falar de vacina, mas é com 3 a 5 meses que a gente faz a vacina contra o meningococo. Beleza? Porque a gente precisa vacinar quando tem maior risco da doença.
Vocês podem ver aqui que, desde que foi adotado a vacinação do meningo C, a gente só vacina contra um sorotipo ainda, da meningite. Da meningite não, do meningococo. A gente, mesmo assim, teve uma queda bem significativa nos anos subsequentes da doença meningocócica. E a mesma coisa com a questão de adotar a vacina contra o pneumococo. Também reduziu-se a incidência de meningite nessas crianças. Podem ver que pelo sorotipo, vejam que em 2013, né, porque a vacina foi contra meningo C, né, e foi em 2010, 2011, vejam que o que começou a acontecer foi que outros sorotipos começaram a ficar um pouco mais prevalentes. O sorotipo B, antes o C era disparado, era 70% dos casos. Mas com a vacinação obrigatória, isso passou a favorecer outros sorotipos aí do ACWY e o B. Pode ver aqui em relação a Santa Catarina, que tem dados aí até de 2018, vejo que aqui a C e a W tem aumentado bastante aí, tem maior incidência. Tá? Então, qual sorotipo que é mais prevalente? Isso depende muito da região, do local em que você está testando, onde você consegue avaliar, até a questão de quantas pessoas você consegue vacinar nessa população. Aqui em relação à taxa de letalidade, óbito de doença meningocócica, vocês vejam que a letalidade gira em quem tem a doença, que graças a Deus não é algo tão comum, mas quem tem a doença gira em torno aí de 10 a 20%. Tá? Tem algumas fora da curva, tipo 30%, mas no geral entre 10 a 20%. De letalidade, o que é um valor relativamente alto, mas é uma doença grave, é mais numa criancinha. Então, por isso que é importante a vacina. Por isso que vacina é uma coisa que tem que ser feita às criancinhas. A vacina que é feita contra a hemófilos tipo B, a gente já falou aqui que mudou drasticamente a frequência, tanto que hoje é uma doença extremamente rara em todo o mundo. A vacina contra o pneumococo, que é feita na rede pública, é a 10 valente. E se você tiver dinheiro para poder pagar, você pode fazer a 13 valente na rede privada. Não é uma vacina barata, é uma vacina cara, né? Vai sair em torno de R$400. E são feitas em várias doses, então é um prejuízo significativo. São poucas pessoas que conseguem bancar essa vacina. Então, em criancinha, a gente vai fazer, normalmente, para a maior parte da população, a 10 valente, mas a 10 valente já é boa, já ajuda bastante as crianças. Claro que não é a ideal, se você tem condição financeira, vai fazer a 13 valente, né, com certeza. A vacina contra o pneumococo em adultos só é feita em pessoas que têm fator de risco. Então, você vai fazer em idosos, acima de 60 anos, em todo idoso vai fazer, e em pessoa que tem algum problema de saúde, esplenectomia, doença pulmonar, alguma coisa do tipo. Senão, você não tem indicação de fazer vacina contra o pneumococo. Claro que se você tiver condição, você pode fazer também, mas você não tem um risco. Risco não tem quase nenhum. Um benefício em termos financeiros de fazer, né? Então, por isso que o governo não banca vacina para todo mundo. Vacina só banca para quem tem risco maior, quando já é adulto. Porque quando criancinha que é o problema de pegar uma pneumonia ou uma meningite e fazer um quadro grave e acabar morrendo ou ficando sequelado. Hoje, adulto, é mais difícil ter meningite, a menos que tenha algum fator de risco. Daí por isso que daí o governo banca a vacina. Em relação à vacina antipneumocócica, vocês devem ter ouvido falar da Prevenar 13, ou da 10 valente, e da Pneumo 23. Então, a diferença aqui é que a Prevenar 13 você pode fazer quando você é criancinha. Pneumo 23 você já não pode fazer mais. A Prevenar 13 tem uma imunidade melhor, ela tem uma produção de anticorpos de maior qualidade. Por isso que, apesar de ter ter menos sorotipos, ela é uma vacina superior e ajudou mais em termos de prevalência do pneumococo na população. A 23 dá uma ajudada ali, faz mais uma ajuda mais na imunidade humoral, que é mais imediata, do que na celular. Mas ela tem mais sorotipos, ela ajuda mais na gravidade até da doença, e não tanto na prevenção. Mas, enfim,
O negócio é o seguinte, o importante é que, se você for fazer as duas, você deve fazer as duas em adultos, você deve optar por fazer primeiro a Prevenar 13, tá? Então, você vai fazer primeiro a que tem um número menor, tá? Se for querer lembrar. E depois, você vai fazer a Pneumo 23, normalmente 6 meses depois, tá? Então, esse é o caminho correto. Você vai fazer primeiro a Prevenar 13, depois a Pneumo 23. Porque dessa forma, os estudos mostraram que foi a melhor forma de deixar a pessoa mais imune, com melhores anticorpos, do que fazer o contrário. Ao contrário, a Prevenar 13 acabou não tendo tanta eficiência. Então, se você já tiver feito a Pneumo 23, você deve evitar fazer a Pneumo 13 por pelo menos um ano. Tá? Então, você fica um ano sem fazer essa vacina, para que você tenha um melhor resultado dela. Mas o ideal é que você faça primeiro a Prevenar 13 e depois a Pneumo 23. Por exemplo, no seu avô, por exemplo, que tem 60 anos, você vai fazer primeiro a Prevenar, depois a Pneumo 23. Ou a 10 valente na rede pública. Né? Em relação à vacina da meningite, do meningococo, né? Não da meningite anda por várias bactérias, você vai ter a vacina meningocócica B e a ACWY e tem a C. Né? Se for fazer pelo posto, pela rede pública de saúde, a única disponível para meningococo é a meningo C, certo? Só pode fazer ela. Então, em crianças vai ser feito isso. Em adultos, só vai ser feito em pessoas que têm imunossupressão, esplenectomia, aquelas coisas. Imunossupressão, alguma indicação formal. E como eu falei, a doença meningocócica é uma doença de crianças, de bebês e crianças. É mais incomum ser uma doença de adulto, etc. Então, você vai fazer a meningo C na criancinha, se for do posto de saúde. Se for uma pessoa que tenha condições de bancar a vacina, meningo B, por exemplo, você vai fazer em 3 doses, vai fazer aos 3, 5 e fazer um reforço com 1 ano. Então, 3, 5 meses e reforço com 1 ano. Isso foi uma coisa que mudou recentemente, se você pegar uns livros mais antigos, você vai ver que, de antes de abril de 2019, vai ver que eram 4 doses, esses livros hoje estão meio desatualizados, hoje que antes eram 3, 5 e 7, essa dose do 7º mês foi retirada. Tá? Então, agora 3, 5 e 1 ano, de 1 ano a 15 meses. Tá? Se você, sei lá, esqueceu de fazer essa vacina quando era bebezinho, aí você pode economizar uma dose da vacina e fazer apenas 2 doses. Por exemplo, 1 ano você acabou fazendo a vacina. Você pode fazer com, sei lá, 1 ano e 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, em vez de fazer essas 3 doses. Tá? Então, você economiza uma vacina e economiza um pouco de dinheiro. Como eu falei, a doença meningocócica, o maior risco é na população com menos de 1 ano, que tem maior incidência. Então, o que vale mais a pena é fazer o quanto antes a vacina, né? Quanto antes for possível, que no caso é 3 meses. Certo? Embora aqui você economize dinheiro, mas você economiza dinheiro em relação à proteção que é feita, que o maior benefício é no primeiro ano. Se for a meningo C, o esquema é 3, 5 e 12, que é igual a da meningo B atual. E se for a ACWY, é a mesma coisa, 3, 5 e 12, exceto nessa vacina ACWY da Menvel, que é 3, 5 e 7 meses. Tá? Hoje, a Menvel, porque como ficou complicado, ela ficou a única diferente, ela veio falar que talvez uma pessoa que não tenha tanto fator de risco, que não seja muito suprimido, que não tenha problemas de saúde, pode ser feita 3, 5 e 12 como todas as outras. Mas isso daqui, na bula dela, diz 3, 5 e 7. Tá? Mas isso é uma coisa que talvez mude, talvez daqui a alguns meses, enfim, daqui a algum tempo, fala, não, na verdade 3, 5 e 12 é suficiente. Mas isso ainda a gente não tem na bula dessa vacina. Tá? A outra vacina, da Imenrix, é 3, 5 e 12, como todas as outras. Beleza? Em adulto, você também pode fazer, desde que tenha indicação. Se for a C ou a ACWY dose única em adulto jovem, né, não idoso. Em idoso não é recomendado fazer porque não tem trabalho com idoso. A gente não tem como fazer, não tem indicação de fazer, então, em adultos, em idosos, a vacina
meningococo, contra meningococo. Se for em adulto, então, de 20 a 59, é dose única. E se for da B, é 2 doses com intervalo de 2 meses, como quem tem mais de 1 ano, tá bom? Você pode, adolescente, você pode, deve fazer um reforço da vacina, tá? Fazer um reforço com 5 anos, normalmente, depois um outro reforço quando tiver 11 a 19 anos. Beleza? A meningo B, se for fazer só em adolescente, você não fez quando criança, você vai fazer um reforço fazer a mesma coisa, 2 doses com intervalo de 2 meses. Tá? No momento 0 e 2 meses depois reforça. Tá? Em relação a adultos, aí em adultos o meningo já não é o principal, e o principal bactéria é o pneumococo, certo? 53% dos casos, é a maioria com certeza. Então, em crianças, bebês, crianças, em recém-nascidos, os principais são as bactérias da microbiota da mãe. Em crianças, depois do primeiro mês ali, até adolescência, vai ser o meningococo. Depois disso, passa a ser o pneumococo principal, o meningococo é o segundo. Tá? E daí começa a ter a listéria também como relevante, embora não seja um número assustador, mas é um número relevante da listéria. A gente vai falar um pouquinho mais da listéria daqui a pouco. Tá? Intra-hospitalar é mais o perfil de bactérias que tem no hospital, que tem na neurocirurgia, etc. Porque as meningites intra-hospitalares nosocomiais são principalmente relacionadas à neurocirurgia. A gente não vai entrar em detalhes aqui, isso daqui a gente vai falar mais na aula prática, quando falar de bactérias multiresistentes, tem o mesmo princípio. Então, listéria, né, como eu falei. Listéria é uma bactéria que tem o potencial de causar infecção e ele é mais comum em pessoas com fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Em pessoas idosas e imunossuprimidas. Tá? Esse daí, sem dúvida, é um principal fator de risco da listéria. Ela tem potencial significativo de fazer uma morbidade, até porque ela faz uma meningite mais devagar, ela não faz um quadro tão agudo às vezes. Às vezes ela faz um quadro mais lento, mais gradual. Pode ter uma evolução de até mais de 4 dias. Já vi paciente com uma semana ali, com uma cefaleia, um quadro de febre meio esquisita ali, que daí faz a punção e depois de investigar outras causas e ver que era listéria. Pacientes bem, assim, no geral, mais com a listéria. Então, a listéria faz um quadro aí um pouquinho mais subagudo, não é aquele quadro bem devastador de uma meningite, por exemplo, pneumocócica. Tá? Pode ter na listéria, é mais comum na listéria ter achados mais atípicos no líquor, então às vezes o líquor da listéria, naquele líquor lá com, eu falei, 5.000 leucócitos, 0 de glicose, proteína lá em cima, às vezes tem um quadro ali com 800 leucócitos, uma proteína mais ou menos alta, um quadro um pouquinho menos sugestivo do que uma meningite pneumocócica, que é bem elevado o número de leucócitos, bem elevado tudo, todos os parâmetros são bem característicos, tá? Como eu falei, listéria é mais comum, paciente imunossuprimido, idosos, ou que tem algum problema, diabetes, etc. Aquilo que a gente hoje tem ouvido bastante para o Covid, né? Então, pense, os riscos de listéria são os mesmos de alguém com coronavírus, que tem um quadro grave de coronavírus. Fica mais fácil você se lembrar. A clínica de uma meningite bacteriana, como falei, no geral, no caso da listéria não é tão assim, mas no geral é dramática e rápida. Então, a pessoa está bem, daqui a algumas horas está muito mal. Já vi uma pessoa que, me lembro de uma mulher jovem que chegou com meningite, ela chegou andando, né? Chegou ali, fez a ficha normal. No meio do atendimento, quando foi atendê-la, já estava totalmente confusa, esquisita, falando já coisa sem nexo. Então, claro que ela já devia estar prostrada, já estava ali sentadinha esperando no posto de saúde, na UPA, e daí quando foi atender já deu uma baita rebaixada. Então é bem rápido e dramático, né? O marido estava do lado ali e fica desesperado com essa situação. Normalmente, quando a pessoa chega no posto, ela já está, ou no 24 horas, já está, às vezes,
um quadro já bem característico. E o quadro característico é febre, confusão mental e rigidez de nuca. Tá? Então, esse é o quadro clássico. Claro que não está presente em todos os casos, né? Nem muito menos na apresentação inicial, quando o paciente chega ao pronto atendimento, mas é bem provável que isso vai se desenvolver ao longo do internamento, mesmo que não tenha imediatamente. Se você não fizer nada a respeito, vai acabar evoluindo para uma confusão mental pior, né? Às vezes a pessoa chega só um pouco sonolenta, né? Não está ainda em quadro grave dessa questão de rebaixamento, etc. Tá? Mas então febre, rigidez de nuca e depois vai ter confusão mental. É quase inevitável se não fizer nada a respeito. Tá? Não é um quadro assim que passa sozinho. Tá? Meningite é um quadro que, se não fizer nada, a pessoa morre. Quase 100% dos casos. Então, não é um quadro que você vai... vamos ver se vai evoluir. Não, ele evolui e evolui para a morte. Tá? Então, você tem que tomar uma atitude o quanto antes, quando se trata de uma meningite. Professor, só uma dúvida. Esse quadro clínico típico que você está falando, ele serve para todas as meningites, tanto viral como bacteriana, ou só para bacteriana? Para bacteriana. Isso daqui é para bacteriana. Tá? O quadro de meningite viral é mais um quadro de febre de nuca. Que é o que eu falei. Principalmente quando é um enterovírus. Quando é o herpes, ele também vai ter confusão mental. Daí você vai diferenciar, como eu falei, pelo líquor. Que o líquor da bactéria é um líquor que tem polimorfo, tem mais leucócito, tem consumo de glicose, tem mais proteína do que o quadro de herpes, que vai ser menos leucócito, não vai ter polimorfo, vai ser monomorfo, vai ser linfócito no líquor, não tem consumo de glicose. Então, se diferencia daí. Pela clínica, um quadro de herpes, uma meningite herpética ferrada, é muito semelhante de um quadro de bactéria. Tá? Entendi. Uhum. E daí esse quadro é parecido em todas as bacterianas? Isso, em todas as bacterianas. Aquilo que eu falei, talvez por listéria, pode ser que evolua não de forma tão dramática e rápida. Como eu falei, chegar lá no posto, tá bem, daqui a uma hora depois já tá ali confuso, todo esquisito. Listéria é um pouco mais gradual e lento o processo. Em alguns casos, tá? Porque eu já vi quadro grave e rápido de listéria. Mas normalmente é um quadro, é uma pessoa mais imunossuprimida. Tipo, em HIV, assim, eu vi quadros bem devastadores da listéria. Mas, pessoal, tá bom, obrigada, professor. Mas normalmente esse é o quadro. Claro que isso daqui a gente faz sempre quadro de livro, vocês já devem estar vendo que não é sempre o quadro que acontece sempre, né? O que está escrito no livro. Às vezes tem um quadro de livro ali, você vê um paciente, putz, esse tem uma meningite de livro. Mas muitas vezes tem uma coisa ou outra, ou algo que vai acontecer daqui a um dia, ou daqui a 2 dias, por exemplo, se você for esperando os quadros. Os dados que a gente tem, esses dados que eu falo de 41 a 51, é mais no momento que chega ao protendimento que foi registrado ali para casuística. Tá, mas a questão é que se você não fizer nada, todo mundo vai ter isso e vai evoluir mal. Tá? Se você tiver esse quadro de confusão mental, febre de nuca, que é bem característico de meningite, e você tiver junto petequias e rash, é bem provável que seja um quadro de meningococo, de meningococcemia, que é um quadro que deixa manchas de necrose, etc., que é um quadro que é potencialmente grave, às vezes gravíssimo. Tá? Quadro de meningococcemia, normalmente quando se trata, quando se tem meningite, usualmente não é um quadro tão grave quanto aquele quadro que é só de manchas na pele. Por exemplo, a pessoa está bem, no geral, não está confusa, não tem rigidez de nuca, está com febre e tem essas manchas. Quando tem isso, esse é o pior quadro. Esse é o quadro mais grave, mais letal, e que se não fizer nada nos próximos minutos, a pessoa vai morrer. Porque o quadro de meningococcemia é um quadro devastador, e que esse literalmente, a pessoa chega andando e 4 horas depois, 5 horas depois, ela está morta. Tá? Já vi situações dramáticas. Até lembro de um paciente que chegou andando, piá de 20 anos, ele tinha suspeita de picada de aranha marrom. Então, esse foi o motivo dele ter vindo, picada de aranha marrom. A gente foi ver ali, não era muito característica de picada de aranha marrom, a lesão que tinha, era uma lesão de meningococo. Até porque só tinha uma lesão inicialmente.
Mas passado alguns minutos, começou a ter muito mais lesões e depois de alguns, já, rapidamente, 1 hora depois já foi para intubação, já estava chocado, poucas horas depois morreu. Já foi um quadro assim, é um quadro que é dramático mesmo, e se você, mesmo que você descubra meio que rápido, mas já é tarde demais. Esse paciente que eu contei aqui, ele tinha ido no otorrino um dia antes, porque estava com febre, estava meio passando mal, né? E o otorrino falou, não tem nada na garganta, né? Não tem nada aqui no nariz, na garganta. Mas o otorrino mandou bem, porque ele falou assim, olha, eu não sei o que é, mas não está muito, tá meio esquisito. Eu recomendo que você vá ao pronto atendimento para fazer uma avaliação melhor. O otorrino, então, agiu corretíssimo. Só que ele falou, não estou tão mal assim, né, agora, vou deixar para amanhã. Amanhã de manhã, né, eu acordo, se eu não melhorar até amanhã, vou dormir, se eu não acordar bem, eu vou no hospital. Só que quando ele veio, que ele não estava melhor, né, chegou andando, mas já estava pior e já era tarde, né? Se ele tivesse ido, talvez, naquela noite, à noite, né, como ele tinha referido que o médico tinha orientado, ele teria talvez sobrevivido se o médico tivesse desconfiado de meningococcemia, né? Obviamente, se achasse que era um resfriado, alguma coisa assim, mandasse para casa, não ia adiantar de nada. Mas por isso tem que analisar bem os pontos, né? Mas claro que esse caso era um caso que é muito difícil você identificar, né? Eu não sei como que ele estava exatamente quando ele foi ao otorrino. Só soube quando ele chegou e foi horrível. Tá? Sinais de Kernig, Brudzinski, que as pessoas gostam de falar, principalmente na semiologia, não serve para nada do ponto de vista prático de meningite, tá? Porque a sensibilidade desses testes é horrível. Tá? Então, aquilo que vocês ficaram brincando, talvez, ali na propedêutica, né? De ficar esticando a perna do outro para ver se a pessoa mexe a cabeça, etc. Ou o sinal de Brudzinski, também, que você flat a cabeça para ver se a perna e também não serve para nada no ponto de vista prático. Ninguém faz isso no pronto atendimento. Talvez só se tiver alguns alunos ali para você exemplificar ali como que funciona o teste no paciente com meningite. Mas o fato é que às vezes você tenta fazer e não funciona, né? Dá errado. E daí você fica ali, putz, né? Você acha, mas que tenha um diagnóstico confirmado de meningite, esse teste é muito ruim na prática. Em relação a exames laboratoriais, etc. Fazer exames normais no paciente que chega com suspeita de meningite, hemograma, glicemia. Glicemia é importante fazer, tá? Por que é importante? Porque você tem que comparar com o valor que você vai ter no líquor, para você avaliar o consumo de glicose. Então, não se esqueça. Se você não puder fazer glicemia, faça pelo menos um destro para ter uma ideia. Não é o ideal, mas às vezes é o que tem. Então, se você for fazer um paciente com suspeita de meningite, você vai fazer... tem que se lembrar da glicose, tá? Uma coisa que eu vejo muito comumente, pessoas esquecendo de coletar a glicemia e fazendo ali hemograma, etc., creatinina, nos exames ali, esquece da glicemia. A glicemia é importante, sim, para diferenciar de quadro de bactéria, tá? Ele ajuda bastante nisso. Tá? E quando que você precisa fazer a tomografia antes de funcionar? Porque vocês devem saber, já devem ter ouvido falar que você não deve funcionar qualquer pessoa. Porque se a pessoa tiver algum problema, principalmente alguma lesão com efeito massa, você pode puncionar e essa pessoa pode herniar o tronco encefálico e morrer. Né? Porque, por exemplo, você tem um acidente, sei lá, você tem um tumor que está fazendo grande pressão dentro do crânio. Você punciona, você vai dar um ponto de fuga dessa pressão. Você puncionou ali, você, tipo uma válvula, você jogou, fala assim, aqui dá para sair toda essa pressão. Então, como a pressão está muito grande aqui na cabeça, o tronco encefálico pode descer ali e a pessoa morre instantaneamente. Então, em que pessoas que você tem que ter receio de puncionar? Tá? É a minoria das pessoas. Mas, então, na prática, pessoas que têm déficit focal, tá? Então, pessoa que tem algum déficit focal, ele tem alguma paralisia, alguma coisa assim, tipo uma pessoa com AVC, um quadro tipo de AVC,
deve ser feita a tomografia antes de você puncionar, porque, sei lá, se teve AVC, pode ter outros problemas, tá? Não deve ser meningite, às vezes. Porque déficit focal não é algo tão característico de meningite. O paciente tem uma imunossupressão importante, é um paciente transplantado, um paciente com HIV. Então, por que isso é importante? Porque uma pessoa que tem essas doenças, uma doença muito comum, um paciente com AIDS, ou um paciente transplantado é menos, mas é possível, principalmente alguém com AIDS, é ter, por exemplo, uma neurotoxoplasmose. E neurotoxoplasmose, se você puncionar, somente tiver um estágio avançado, você pode fazer essa alteração de tronco encefálico, pode fazer herniação, porque tem aumento da pressão. Então, você não deve fazer a punção, uma suspeita de num paciente que tem HIV ou uma imunossupressão. Imunossupressão também leva a quadros de linfoma, neurolinfoma, etc., que daí daria o mesmo problema. Tá? Paciente que tem um quadro novo de convulsão. Então, uma pessoa que convulsiona, às vezes tem algum problema, tem um tumor, tem alguma coisa que você não deve puncionar antes de ver qual é a situação. Pessoa que altera o nível de consciência. Então, se essa paciente com meningite, que já tem um rebaixamento importante do sensório, Glasgow menor do que 10, também deve ser feita a tomografia antes, né? Porque esse rebaixamento tão importante pode ser devido a algum tumor ou alguma coisa do tipo. O papiledema, por mais que hoje o critério não seja mais formal, mas é algo que eu coloco ainda, porque se você ver um edema de papila, isso é um sinal, você está olhando o edema cerebral acontecendo, né? Você viu ali, você viu com seus olhos mesmo. Então você sabe que ali não deve ser funcionar. Por que caiu? Para que as pessoas não ficarem focando nisso, porque a grande maioria dos médicos não sabe olhar o fundo de olho. Então, por isso que o cara olha lá, não serve para nada, porque o cara não tem expertise em olhar o fundo de olho. Então, melhor tirar isso do guideline, por mais que seja um dos critérios mais precisos. Porque você olhar e ver edema de papila, se você sabe que está fazendo um oftalmo, olha isso, é lógico que você não deve de jeito nenhum puncionar essa pessoa. Mas como quase nenhum médico sabe ver fundo de olho, tirando oftalmo e neurologista, é melhor que você tire mesmo, porque senão a pessoa faz besteira. Ela acha, não, tá tranquilo, eu olhei aqui. O cara não olhou nada. Tá? Então, por isso que é melhor ficar fora. Mas se você olhar e ver, é óbvio que, sei lá, se tem um amigo oftalmo, tá fazendo plantão junto com você, ele olha o fundo de olho e vê, com certeza você tem que fazer tomografia e você não deve funcionar de jeito nenhum essa pessoa. Beleza? Esses critérios aqui são bem importantes, tá? Isso aqui já foi questão de prova de residência. Quando você deve fazer tomo antes de punção, né? Porque é uma coisa que você pode matar alguém se você fizer a punção antes de uma situação em que a pessoa não deva ser puncionada. Então, por isso que é extremamente importante vocês saberem isso, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Você está lá no posto de saúde, acabou de se formar, você esquece disso, vai lá, tenta funcionar e mata a pessoa. Então, não se esqueçam desses fatores aqui, para você não fazer essa besteira. Tá? O paciente com HIV puncionado, eu já vi um monte de vezes, e quase já tive muitos chiliques por causa disso, porque né, se a pessoa tem neurotóxico, a pessoa vai morrer. Falar, não chegou uma pessoa com AIDS aqui, puncionei e a tomo. Cadê a tomo? Não tem tomo. Né? A pessoa deu sorte de não ter acontecido nada. Tá? Mas era possível ter acontecido algo grave. Então, 90% das pessoas com meningite bacteriana vão ter alteração no líquor. Tá? Então, vai ter aquilo que eu já falei, aumento de leucócito, proteína, glicose, etc. E o líquor normal, na situação, é muito raro. Tá? É muito raro, talvez possa acontecer em crianças aí, neonatos, né? Mas em adulto, imunocompetente, etc., eu nunca vi nenhum líquor normal, nunca. Já vi líquores atípicos, né? Mas normal, nunca. Lactato. Lactato no líquor é algo que ajuda, principalmente num paciente um pouco mais complexo, paciente com AIDS, alguém que pode ter uns quadros diferentes, porque ele tem ali, quando tem um valor elevado, uma boa probabilidade de ser um quadro mais bacteriano, tá?
Mas, como tudo, vocês vão ver de cultura, etc., tudo, essas situações caem se você fizer o antibiótico antes da punção lombar, tá? Mas lactato, eu quase sempre solicito no primeira punção para ter uma ideia, porque eu gosto de ver como é que tá, mas saibam que se tiver feito já antibiótico antes, que é o normal quando chega no hospital terciário, né? Porque chega no 24 horas, 24 horas acho que é meningite, ele vai lá e encaminha o paciente. Só que ao encaminhar você já faz o antibiótico antes. E muitas vezes na UPA você não faz a punção lombar, né? Porque a pessoa não tem tempo, ou não quer, ou enfim. E a punção lombar acaba ocorrendo só no hospital terciário, mas o antibiótico já foi feito. Então, por isso que o lactato, se você for no HC, no Evangélico, no Cruz, qualquer lugar, vão ver que a sensibilidade dele em relação à infecção bacteriana não é tão boa. Mas, mesmo assim, eu gosto de solicitar, principalmente nos pacientes aí que têm mais risco de ter dúvida diagnóstica, um paciente mais complexo, com HIV, AIDS, câncer, essas coisas. Cultura. Cultura é péssima, no geral, em meningite, pela mesma situação que eu falei do lactato, porque a pessoa já chega no hospital com um antibiótico feito pela UPA. Então, você vai fazer a cultura, normalmente vem negativo. Tá? Mas, claro, se você fizer a punção ali mesmo, na UPA, ou se é um hospital de porta aberta, conseguir fazer a punção antes de fazer o antibiótico, aí ótimo, aí você tem uma sensibilidade melhor. Agora, essa sensibilidade de 80% aqui é algo, eu nunca vi nada nem próximo disso. No Brasil se fala em 2/3, mas eu também não, pelo menos em Curitiba, não sei, né? Eu nunca vi nada nem próximo de 67%. Tá? Mas, enfim, mas saibam que é possível, numa situação ideal, ter índices bem altos de positividade em cultura. Mas, na prática, é bem ruim. Isso. Ou seja, a sensibilidade da punção lombar em termos de cultura é muito ruim. Tá? Isso daqui foi feito... tá só falando que os pacientes que foram feitos esse trabalho tinham apenas pacientes com leucócito acima de 1000 e com uma insuficiência de polimorfo, para dizer que eram pacientes com alta probabilidade de ter uma infecção bacteriana. E mesmo assim não teve um índice tão alto de positividade da cultura. Só para dizer quem eram esses pacientes. Eram pacientes todos com alto risco, ou com quase 100% de risco de ser meningite bacteriana, mas cultura negativa. O GRAM ajuda menos do que a cultura, né? Você vê um GRAM, você pegar o líquor fresco ali, olhar no microscópio e ver ali a bactériazinha, né, no GRAM, difícil também. Claro que às vezes acontece, mas é raro. Mas se o GRAM vier positivo, né, no caso não uma bactéria GRAM positivo, mas o GRAM, o teste vier com resultado reagente, esse resultado positivo, ele vai ajudar você a identificar qual é a bactéria. Por quê? Porque se você encontrar no GRAM um diplococo GRAM positivo, é quase certo numa meningite, que é um pneumococo. Se for um diplococo GRAM negativo, é quase certo que é a Neisseria meningitidis, o meningococo. Se for um Coccobacilo GRAM negativo, é muito provável que seja o Haemophilus influenzae. E se for um bacilo GRAM positivo, deve ser a Listeria. Então, se tiver um coco gram positivo, pneumococo. Se for um coco gram negativo, Neisseria meningitidis. Se for um bacilo gram negativo, Haemophilus influenzae. Se for um bacilo gram positivo, é Listeria. Então, as opções que a gente tem serão todas preenchidas com os 4 principais patógenos da meningite bacteriana. Tá? Então, se o gram é positivo, você já sabe qual é a bactéria que você está lidando com quase 100% de acurácia, porque é muito pouco provável que não seja uma dessas bactérias aqui. Claro, numa meningite bacteriana comunitária, não numa meningite bacteriana hospitalar relacionada a procedimento cirúrgico, tá? Que daí eu já falei, são as bactérias que tem no hospital. E fazer PCR, hoje a gente está fazendo PCR para tudo, para coronavírus, etc. É um exame melhor, tem maior sensibilidade, porque você não precisa ter a bactéria viva para que ela positive o exame. Então, você tem
sensibilidade muito superior à cultura. Tá? Mas é um exame que é caro, um exame que é bem menos disponível. Claro que agora a gente investindo tanto em PCR, em biologia molecular, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para fazer teste para coronavírus, talvez a gente consiga melhorar essa disponibilidade de testes diagnósticos até para outros patógenos, como bactérias e fungos e vírus como um todo. Tá? Mas, no geral, é bem raro você conseguir fazer esse tipo de teste no Brasil. Talvez, eu acredito até que eles talvez tenham um legado do coronavírus, aí deixar melhores laboratórios no Brasil inteiro. Enfim, mas mesmo assim, tem trabalhos que não mostram que resultados tão promissores quanto os de estudos do equipamento, né, ou do fabricante, né? O fabricante sempre dá um pouco mais de peso ao seu achado do que é na realidade ou é no dia a dia normal das pessoas. Então, um estudo aqui no Reino Unido mostrou que só 57% dos casos com aquele perfil de líquor bem, quadros clínicos sugestivo e perfil do líquor bem sugestivo de bactéria, só 57% foi positivo. Na Espanha foi ainda pior. Então, na prática, às vezes, esses dados que a gente tem em estudos do fabricante não são aqueles que a gente tem na prática, do dia a dia. Tá? Que nem a gente vai fazer no Brasil, pegar o paciente que já está lá na UPA 2 dias, vem ali para o hospital transferido depois de algum tempo, positividade vai ser muito pior do que você pega um paciente que acabou de chegar e não está com antibiótico. Tá? Mas, logicamente, pode ser útil se você acabou de fazer um antibiótico, né? Fez ali umas horas atrás. O látex. Látex é uma coisa que a gente está usando cada vez menos. Eu já tive alguns positivos que só veio no látex, tá? Mas é assim, uma vez a cada, sei lá, muitos casos. Então a gente está fazendo cada vez menos porque a gente está aumentando o índice de... A gente está fazendo o PCR. Então a sensibilidade é horrível do látex. Se não tiver sem antibiótico já não é boa e com antibiótico é horrenda. Então, na prática, hoje, látex é algo cada vez menos utilizado. Mas, claro, se o látex vier positivo, confirmou, assim como qualquer teste assim, a maioria dos testes de infecção. Quando você encontra a bactéria numa cultura, você encontra a bactéria num PCR, você deve ter a bactéria ou vírus ali nesse exame. O que não é tão bom de exames de infectologia são os exames de anticorpos, porque anticorpos aí pode ter reação cruzada com muitos outros anticorpos. Mas se você encontra a bactéria, né, você olha a bactéria ali no pirão ou na cultura, ou você vê a genética, né, o DNA, o RNA do vírus ou da bactéria no PCR, deve ser a bactéria ou o vírus, porque você está vendo o perfil genético ou você está vendo a bactéria mesmo no microscópio. Agora, então, esses testes são muito específicos. O látex também é assim. Agora, teste de sorologia, daí já não é tão bom. A sorologia já identifica mais o anticorpo, e o anticorpo tem reação cruzada com outros anticorpos. Tá? Claro que alguns são bem sofisticados, como o teste para HIV, que é muito bom, mesmo assim não é 100%. Então, hemocultura. Hemocultura vale a pena fazer, sim. Por quê? Porque você vai conseguir fazer hemocultura enquanto está coletando o hemograma da pessoa. Então, você consegue coletar logo que ele chega. É diferente do líquor, que você tem que deixar a pessoa na posição, se a pessoa está agitada ali já não dá para fazer, né? Porque a pessoa está se contorcendo, então você vai enfiar uma agulha nas costas da pessoa, que está toda confusa e não muito colaborativa. Claro, você pode sedar um pouquinho, né, para fazer a coleta, mas é bem mais difícil. Agora, o coleta do sangue ali, mais fácil. Então, é uma coisa que você vai fazer em todo paciente que chega com suspeita de meningite. Tá? Isso vai ter uma sensibilidade que deve estar em perto de 50%, 90%, nada. Isso aqui com certeza está errado. Na prática, pelo menos, né? Se usar antibiótico, é menos de 20%. É muito raro se encontrar positividade.
Então, além dessa questão de hemograma, etc., você pode pedir procalcitonina, PCR, para ajudar ali na questão de evolução e até para diferenciar de uma meningite viral, tá? Principalmente a procalcitonina. Da mesma forma que acontece hoje com o coronavírus, a procalcitonina é muito boa, porque a procalcitonina vem baixa, porque é o coronavírus e não é uma bactéria. Então, você tem um quadro de sepse, mas a procalcitonina é baixa, mostrando que não deve ser bacteriano a causa. Tá? Então, isso pode ajudar, sim, quando você está suspeitando de herpes ou de bactéria. Então, a procalcitonina ajudaria, mas ainda é um exame caro, um exame que não é tão disponível no geral. Tá? Claro que não serve se você tiver suspeita de infecção urinária, pneumonia, mas o quadro de meningite é bem diferente de pneumonia, TU, etc. Só se tiver um quadro de sepse, você não sabe muito bem a origem, né? Você pode pensar que seja meningite. O paciente já rebaixado pelo próprio quadro de choque. Se você tiver um paciente com HIV, etc., você pode pedir teste para fungo, né? Mas não é o foco aqui, a gente pode falar disso numa aula prática. E o tratamento? O tratamento é essencial quando se fala de meningite. Você não deve adiá-lo de jeito nenhum, porque isso vai fazer toda a diferença entre uma sequela grave, entre a evolução de melhor de sobrevida até da pessoa. Tá? Como contei até da história lá do rapaz lá que morreu horas depois. Então, o antibiótico, por isso que eu falo, mesmo que você não vá fazer o diagnóstico, dane-se, tem que fazer o antibiótico o quanto antes. Então, você vai lá, num braço coleta hemocultura, no outro você injeta o antibiótico, tá bom? Fazer o quanto antes for possível, principalmente num quadro que está mais grave. Então, mesmo que você não tenha feito punção, tomo, tem que fazer o antibiótico o quanto antes for possível. Tá? É o melhor a fazer pelo paciente. E daí, se o paciente está meio mal, né, você já vai fazer antibiótico, dane-se tudo, dane-se o diagnóstico. Coleta hemocultura e torce para vir positivo, porque normalmente o quadro de meningite tem sepse, um pouquinho de sepse. Então tem bactérias circulando na corrente sanguínea. Tratamento tem que pensar se é viral, bacteriana principalmente, né? Fúngica, essas outras é só se o paciente mais imunocomprometido com algum problema. E viral, você vai ter que pensar em herpes ou bacteriana, tá? Então, às vezes, no primeiro momento, você pode até pensar nos dois, fazer ali aciclovir e ceftriaxona, por exemplo. Tá? Mas coletar líquor ou hemograma, ou hemocultura, fazer antibiótico, corticoide, tem que fazer o quanto antes, já vou falar de corticoide também. Tá? E a escolha do antibiótico, eu vou falar qual é o melhor, mas tem que pensar em um antibiótico que mate a bactéria, que penetre o sistema nervoso central, porque não são todos que penetram o sistema nervoso central. Se o antibiótico tem uma farmacodinâmica adequada, tá bom? Se for um paciente que tem mais de 50 anos, ou imunodeprimido, ou que tem os mesmos fatores de risco que eu já falei do COVID, então, os pacientes têm um risco de pior prognóstico da coronavírus. Agora fica fácil porque isso é martelado todo dia na cabeça de todo mundo. Então, pensa num paciente que tem risco de COVID e ele tem meningite, coloca ampicilina. Tá? Coloca ampicilina junto. E se não tiver esse fator de risco, você coloca daí só a ceftriaxona. E se você estiver num local que tenha grande risco de resistência, você adiciona junto a vancomicina. Tá? Eu, atualmente, por enquanto, hoje, ainda não recomendo que você faça isso em todos os casos, colocar vancomicina. Tá? Mas se você estiver trabalhando num local em que tenha uma grande quantidade de pneumococo resistente à penicilina, etc., aí você tem que colocar vanco. No Brasil, eu digo que é raro isso acontecer. Mas Europa, Estados Unidos, é bom colocar vancomicina. Então, você vai começar ceftriaxona e vancomicina para todo paciente com meningite. E se tiver fatores de risco, você vai começar a AMP. Vai fazer ceftriaxona, AMP e vanco, quem tem fator de risco. Quem não tem ceftriaxona e vanco, nesses países, em locais que têm alto índice de resistência do pneumococo. No geral, no Brasil, Curitiba, só ceftriaxona é suficiente. E quem tem fator de risco, ampicilina. Você vai fazer AMP e ceftriaxona ou só ceftriaxona. Tá bom?
Se tiver infecção hospitalar, alguma coisa assim, você tem que pensar daí em outros antibióticos, como o CFCFP. Mas que não é o caso na maioria das pessoas. Tá? Então, neonato, como tem também o risco lá do Streptogalacti, E. coli, etc. O esquema que a gente recomenda mais é a ampigenta ou ampiceftaxina. Tá? Normal mesmo fazer ampigenta, é o mais clássico, mas pode ser ampiceftaxina. Na pediatria, ceftriaxona ou ceftaxina, você tem que pensar em streptopneumonia e Neisseria meningitidis, então ceftriaxona vai bem, ou ceftaxina. Em adulto, ceftriaxona e mais de 50 anos, imunossuprimido, ceftriaxona e ampicilina. E a van, como eu falei, se a epidemiologia mostrar altas taxas de resistência. E no Brasil é raro, e a dose que você vai usar é a dose máxima. Então, a ampicilina, você é acostumado a usar uma dose menor, no caso de meningite, você vai ter que usar lá 12 gramas por dia, 2 gramas a cada 4 horas, tá? Num adulto. No neonato faz a dose máxima também. Tá bom? Então, essas aqui são as doses que vai ter que usar. Dose máxima, ceftriaxona a gente usa normalmente 2 gramas por dia. Na meningite é 2 gramas a cada 12 horas. Tá bom? Rifampicina pode ser usada em alguns casos também, mas é incomum você fazer isso hoje em dia. É mais usado para profilaxia. Tempo de tratamento varia de acordo com o patógeno. Se você não sabe qual é o patógeno, normalmente a gente recomenda 14 dias de tratamento, tá? Se não vem cultura tudo negativa. Se for pneumococo, 10 a 14. Se for meningo, 7 dias. Listéria, como aquele quadro mais subagudo, mais difícil, mais lento, 21 dias. A hemófilos influenza, 10 a 14 também. Estafilose hospitalar, no mínimo 14, mas normalmente esse daqui fica 4 semanas tomando antibiótico em meningite hospitalar. Tá, aqui esquemas, eu não vou ficar me atendo muito a isso, porque isso daqui hoje se pega no celular e você descobre. Em relação ao corticoide, ele reduz sequelas, então reduz morbidade no geral e, em alguns casos, reduz mortalidade. No caso, principalmente do pneumococo, reduz mortalidade. Então, como você não sabe qual é a bactéria que está causando a meningite, e no adulto, a maior parte das vezes é o pneumococo, então, para todo mundo, você faz corticoide, tá? Mesmo numa criança. Mesmo assim, reduz surdez, sequela neurológica, mas como é meningococo, você vai fazer corticoide, então, para todas as pessoas que têm meningite bacteriana. Tá? Então, para todo mundo, corticoide, dexametasona, 0,15 mg por quilo a cada 6 horas, normalmente dá 10 mg a cada 6 horas. Né? 10 mg a cada 6 horas, porque se a pessoa pesa 70 quilos, vai ser 10. Tá? Então, você tem que fazer, mas tem uma questão também. Não adianta você fazer o corticoide, por exemplo, a pessoa ficou 2 dias na UPA e chegou 2 dias depois ali no hospital. Daí não adianta mais fazer corticoide. Tá? Então, tem que ser antes do antibiótico ou durante o antibiótico. A primeira dose do antibiótico. Então, se você for receber o paciente que está sem corticoide, aí não adianta mais fazer. Aí só vai fazer mal ao paciente. Então, se for fazer, faça no início. Ou bem no primeiro dia. Talvez se você receber o paciente algumas horas depois, ainda dá para fazer. Ele até umas 4 horas ali, o manual fala para fazer o corticoide, tá bom? Mas o ideal é fazer o quanto antes, tá? Não ficar enrolando muito. E se você identificar que não é o pneumococo o causador da meningite? Então você acaba, no geral, ignorando e deixando o corticoide, tá? Porque ainda assim reduz um pouquinho de sequela. Se for meningococo, você tem evidência para retirar o corticoide, tá? Mas no geral, você acaba deixando o corticoide, a menos que seja meningococo, o paciente esteja evoluindo muito bem. Tá? Se o paciente estiver evoluindo meio mal, ali você vai ficar com o corticoide por 4 dias, que normalmente é o tempo regular. Se a pessoa tem alergia à penicilina, primeiro você tem que ver se a pessoa tem de fato alergia. E se não for uma alergia muito importante, você pode usar ainda a ceftriaxona. Agora, se a pessoa tem histórico de choque anafilático, aí você não deve fazer ceftriaxona. Aí você vai usar alternativas. As principais alternativas são
a vancomicina, o moxifloxacino, que é uma quinolona, e o Bactrim. Mas o Bactrim é para listéria, tá? Não é fazer para meningite comunitária Bactrim sozinho. Isso daqui é para listéria. Em vez da ampicilina, você faz o Bactrim. Para tratar o pneumococo, meningococo, etc., o melhor é o mox. A vanco é só para o pneumococo. Tá? O pneumococo você pode fazer vanco, mas para o meningococo a vanco não é boa. Então, o que eu recomendo fazer é moxifloxacino num caso de alergia grave. Então, é choque anafilático. Não é, passei mal depois que tomei a moxi, deu uma coceirinha. Não, o paciente que quase morreu da penicilina. Daí você não faz, tá? Porque você está fazendo uma cefalosporina. Cefalosporina não é tão semelhante à penicilina assim para ter uma reação alérgica grave. Lógico, se teve um choque anafilático, dane-se, né? Aí você não vai fazer. E para a listéria, que daí é a ampicilina, é uma penicilina de fato, aí você deve fazer o Bactrim, né? Mesmo que a pessoa tenha tido uma reação mais leve, não precisa ter um choque anafilático para você não fazer ampicilina. Mas para a ceftriaxona precisa ter uma reação bem grave, tá? Moxifloxacino não é algo que está no livro, né? Mas eu já fiz em alguns pacientes que evoluíram bem da meningite e eu mandei para casa com moxi, porque moxi dá para fazer via oral, tá? Aquilo que eu falei. Tempo de tratamento, às vezes, é de 14 dias. E listéria é 21, mas listéria daí você manda para casa com amoxi, né? Em dose alta, se você quiser. Normalmente listéria, como tem imunossupressão, tem um monte de coisa, acaba que é difícil você mandar para casa antes, mas enfim, uma meningite normal, comunitária, por pneumococo, que é 14 dias, 10 a 14, normalmente deixa para 14, às vezes a pessoa no 5º dia já está ótima, mas você tem que manter o antibiótico. Muitas vezes eu dei alta com moxi, fluoxacino VO, e a pessoa ficou super bem, tá? Para não ficar internada lá mais uma semana, às vezes, só para fazer antibiótico. Então, eu gosto sempre de ter alguma alternativa para dar alta o quanto antes. Tá, mas daqui não está no livro, tá? Na prática vai ficar os 14 dias, não é? Se for responder numa prova, os 14 dias ali internado mesmo, ou fazendo hospital dia, assim. E contactantes. Então a pessoa que teve meningite tem o risco, principalmente na doença meningocócica, de atingir familiares, etc. E até o profissional da saúde, se ele não se cuidou direito. Então, deve ser feita a profilaxia para todos os contactantes. Então, familiares, pessoas que ficaram próximas por muitas horas, ou o profissional da saúde que intubou a pessoa e não usou equipamentos de proteção, algo que hoje em dia é muito raro, até por causa do coronavírus. Então, mas para o geral, para quem não estava dentro do quarto ali, do local onde foi a intubação, não precisa de profilaxia o profissional da saúde. Só para pessoas próximas, né? Pessoa que trabalha, para a pessoa ficar lá há muito tempo e teve contato recente, ou familiares que moram juntos, que daí merecem sim a profilaxia, que deve ser feita com rifampicina, que é o ideal. Pode ser feita com cipro, mas a cipro já tem um índice alto de resistência, então o melhor é fazer a rifampicina ou a ceftriaxona intramuscular. Rifampicina tem que fazer 2 dias, ceftriaxona pode ser feita em dose única. Tá? Cipro eu não recomendo muito, mas às vezes na FAO é uma opção que você pode ter. Então, no geral, conclusão, então, meningite é uma doença grave, de alta morbidade. Lembre-se, tem que pensar se você pode funcionar antes do tomo, se tiver aquelas situações que eu comentei, porque isso, se você não fizer e a pessoa tiver complicações, tiver uma doença, você pode matar a pessoa na punção. Tomo, punção não deve atrasar o antibiótico nunca, nessa situação faça a hemocultura. Pneumococo é o mais importante em adultos, tá? No Brasil, é seguro tentar com ceftriaxona por enquanto, tá? Não posso garantir daqui a alguns anos se vai ser assim, porque microbiologia, essas coisas mudam, resistência bacteriana também muda. Mas hoje ainda é seguro, e é o que a gente faz. Corticóide deve ser considerado fazer mesmo que você ache que seja o pneumococo, porque você não sabe o que é e pode ter benefício em morbidade com o Haemophilus, por exemplo. Tá? E tem que vacinar
e tem que tratar contactantes. Então, vacinar as criancinhas, principalmente, tá bom? Então, de meningite é isso aí, tá? A gente tem mais um pouquinho. Eu falei pneumonia vai ser só pontos focais, só pontos básicos. Não vou me ater muito a detalhes, porque a gente tem várias aulas sobre pneumonia, aula prática, aula teórica na clínica médica mesmo. Então, é só uma revisão e alguns pontos mais focais de alguns detalhezinhos. Então, pneumonia. Pneumonia, o clássico que você precisa lembrar para fazer diagnóstico de pneumonia é febre, tosse com expectoração e imagem, tá? Então, você precisa ter um raio-x, pelo menos, mostrando que tem uma condensação. Porque se você não tiver imagem, isso não deve ser pneumonia. Isso deve ser gripe, resfriado, alguma coisa assim. Agora, coronavírus, né? Claro, o coronavírus, ele compete hoje muito nesse perfil de pneumonia, porque nós estamos com... que o coronavírus também faz alteração radiográfica. Mas a alteração do coronavírus usualmente é diferente da alteração da pneumonia. Claro que você não tem como bater 100% que não é. Então, por isso a gente faz antibiótico junto quando você desconfia do coronavírus, porque você não pode excluir plenamente um diagnóstico bacteriano. Tá? Mas uma coisa que é diferente também é que normalmente a tosse da pneumonia é com expectoração e a tosse do coronavírus é sem. Tá? Mas isso daqui também ninguém vai falar com certeza que não é bacteriano porque não tem expectoração ou falar que não é coronavírus porque tem. Tá? Então, mas são detalhezinhos que você pode perceber. Além disso, pode ter dispneia, dor pleurítica, mal-estar, náusea, calafrios, crepitantes. Então, tudo isso faz parte. O exame físico, ou só a opinião do médico, é sensível, específico o suficiente? Não é. Tem trabalhos aí mostrando examinadores, pessoas competentes, chefes de departamentos, ali dando casos e mostrando pacientes, para ver se eles conseguiam, só pela clínica, identificar alguém com pneumonia, e eles erravam bastante. Tá? Então, tem que ter ali o achado radiográfico, diferente do coronavírus, que é bilateral, etc. A pneumonia normalmente é unilateral. Não tem o vidro fosco na tomografia, que é um raio-x, né? Na tomografia, quadro de coronavírus faz mais um quadro de vidro fosco, e aqui bactéria é mais um quadro de condensação mesmo. Então, e consolidações na tomo, então é bem diferente. Mas claro que é difícil você diferenciar, então você vai acabar fazendo antibiótico junto. Repetir o raio-x durante o internamento. Não precisa, tá? Não precisa. Só vai repetir se a pessoa evoluir mal. Por que isso? Se a pessoa tiver ali um empiema, tiver complicações, que você precisa drenar, fazer cirurgia, ou meter pelo menos um dreno ali torácico, você precisa de um raio-x para identificar isso, para ver aonde que é, etc. Né? Então, mas aquela pessoa que chegou lá com quadro de febre, tosse, etc., tudo mal, tomou antibiótico, está evoluindo bem, não é necessário um outro raio-x, tá? Não é necessário. O que é necessário, em muitos casos, é você repetir o raio-x 1, 2 meses depois, para ver o motivo que a pessoa teve aquela pneumonia. Tá? Por que ela teve? Para excluir principalmente uma neoplasia de pulmão, algum outro problema crônico que você tem no pulmão. Então, como você como pneumonia não é uma doença tão comum numa pessoa saudável, você tem que pensar no porquê que ela teve pneumonia. Tá? Pensem em vocês, ou em vocês e seus familiares mais jovens e saudáveis. Quantas vezes eles tiveram pneumonia no último ano, nos últimos 10 anos? Vocês vão ver que é uma casuística bem baixa. Por quê? Porque é uma doença incomum em pessoas saudáveis. Então, se você tem alguém com pneumonia, você não sabe o motivo, não é uma pessoa AVCzada, não é uma pessoa com problema de imunossupressão, tipo AIDS, ou que usa imunossupressor, você tem que pensar, né? Qual é a razão dessa pessoa ter pneumonia. Por isso, você tem que repetir o raio-x 4, 6 semanas depois e investigar outras razões que você imagina que a pessoa possa ter esse diagnóstico. Tá? Pneumonia bacteriana, mais uma vez falando, não é algo comum em pessoas saudáveis e jovens.
Escarro, você deve fazer? No geral, não. Por quê? Porque, número 1, quase nunca altera nada. 2, quase nunca vem positivo. E se vem, vem contaminado. E muitos não conseguem escarrar, eles conseguem só soltar saliva. Então, eles conseguem cuspir. Né? E a gente não quer o cuspe da pessoa. Você quer o escarro, o produto ali do pus, ali que está dentro do pulmão da pessoa. Você quer algo que esteja no pulmão. Você não quer algo que esteja na boca. Na boca, você sabe das bactérias que tem na boca e eu sei que vai ter dentro da boca. Vai ter estrepto, alguns estáfilos, uns anaeróbios, etc. Você não quer saber o que tem na boca. Então, você precisa... Então, a maioria das pessoas ali que se quer tentar escarrar, fazer escarrar, ela não escarra direto. Seja porque é muito idoso, já é AVCzado, que eu falei que é o maior nicho das pessoas que tem pneumonia. Uma pessoa já AVCzada, uma pessoa já fraquinha, já mais debilitada, e ela não consegue escarrar, tirar aquele catarro lá de dentro. Então, no geral, não é necessário. Agora, se é um paciente jovem, tal, que tá bem, ele consegue escarrar bem, aí colete, né? Se a pessoa tiver um escarro fácil, tiver bastante expectoração, fácil coleta, bem purulento, aí faça a coleta. Senão, vai vir só saliva, né? Tem esse trabalho aqui que mostra que só 14% dos escarros eram escarros. Os outros 86% nem eram saliva. Hemocultura. Hemocultura, muito difícil de precisar. Você só vai fazer hemocultura se a pessoa estiver grave, se a pessoa estiver chocada, se a pessoa sair para UTI, se a pessoa estiver com um quadro sistêmico importante. Se for um quadro mais localizado, não adianta. Por quê? Porque, número 1, teve um trabalho que mostrou que só muda 1% da escolha empírica. Então, aquele antibiótico que você escolheu com o resultado da hemocultura só vai mudar em 1% das vezes, ou seja, bobagem. E a positividade é baixíssima, porque a grande maioria das vezes você não tem um quadro de sepse na pneumonia, é um quadro mais localizado. Então, a doença não se espalhou para a corrente sanguínea, diferente da meningite, que eu falei agora há pouco. Tá? O agente mais isolado é o Streptococcus pneumoniae, mas isso está para mudar, por causa da vacina contra o pneumococo. Se for coletar hemocultura, 2 amostras, 2 sítios diferentes, algo bem comum, bem clássico, mas que eu falei só em casos graves, pessoas com alto risco de morte. Tá? Pneumonia recorrente. Sempre que você tem um quadro de pneumonia recorrente, você tem que pensar se isso é pneumonia mesmo ou se você está comendo bola. E, na verdade, é uma doença neuromuscular, é algum outro problema estrutural, alguma coisa que você não está identificando e que você não está tratando e daí a pessoa acaba tendo pneumonia de repetição. Ou se você está errando mesmo o diagnóstico, você não tem pneumonia de fato, a pessoa está lá com resfriado, asma, sei lá, algum problema desse tipo. Ou é uma insuficiência cardíaca que você não está compensando. Eu já tive muitos, eu já perdi o número de pessoas que eu já atendi com diagnóstico no pronto atendimento de pneumonia, e quando eu fui avaliar na enfermaria, era, na verdade, IC descompensado. Olha, já perdi a conta de tão comum que é. De tão comum que é um DPOC exacerbado, essas coisas, que não eram pneumonia. Então, tem que pensar nessas pneumonias recorrentes. Muitas vezes é uma asma descompensada, que a pessoa não tem diagnóstico. Eu tive um caso assim também. A mulher internou 1, 2, 3 vezes, já estava com antibiótico de amplo espectro. Na verdade, era uma asma. Você escutava ali, tinha sibilo. E a pessoa, os que fizeram internamento anterior, achavam que era pneumonia. Nunca teve alteração de raio-x, nada disso. Você pega, puxa os raio-x, puxa o histórico, puxa os exames, não tem nada de pneumonia, nenhuma das vezes. E melhorava, porque fazia inalação, etc. Então, pneumonia recorrente, tem que lembrar que às vezes pode ser que você esteja comendo bola de diagnóstico, não está avaliando o fator de risco, às vezes é algum problema estrutural, alguma bronquiectasia que você não está avaliando e tratando direito, a pessoa fica voltando, ou talvez o diagnóstico está errado, tá? Então, tem que pensar nisso. Não pode se esquecer de neoplasia e HIV, que dão pneumonia de repetição, somente um anel de pulmão ou um HIV. Bactérias de pneumonia. É o Strepto, a Haemophilus, Moraxella e os atípicos. Isso daqui não se preocupe, que a gente vai ter uma aula prática, que nós vamos falar
detalhadamente sobre cada uma dessas bactérias da pneumonia. Tá? Mas saibam que o principal ainda hoje é o Streptopneumoniae, mas isso está caindo por causa da vacina. E o Haemophilus está em crescimento. Tá? Haemophilus subindo, pneumococo descendo. A principal pergunta que você tem que fazer quando você tem uma pneumonia é se você tem que internar ou não. Existem vários critérios para fazer isso. Tem o critério de Port, né, que foi o Fine, né, também é conhecido como critério de Fine. O score é o de Port. Pode usar o CURB 65 também. Não sou muito fã do CURB, mas, né, ele ajuda na grande maioria das vezes. E outra coisa que você pode se fazer, que você pode avaliar, 3 perguntas práticas, tá? Que isso daqui não tem nenhum score falando sobre isso daqui, tá? Isso aqui não é nada de livro, isso daqui é algo de prática, tá? Que é quão séptico está o paciente, e já vai detalhar isso, se o paciente apresenta insuficiência respiratória e quais as comorbidades que o paciente tem. Então, vamos pensar aqui nos scores. O CURB 65. Então, ele avalia confusão mental, ureia, frequência respiratória, pressão arterial e idade. Tá? Então, se você tem 0 ou 1 critérios, a mortalidade é baixa, você vai mandar o paciente para o ambulatório. Se for 2, é hospital. Se for 3 ou mais, provavelmente vai para a UTI. Por que eu não gosto tanto do CURB? Porque, por exemplo, se a pessoa tem só confusão mental, não está com os outros, ele vai ter um score baixo aqui. Mas confusão mental é um sinal de sepse grave numa pessoa normal. Pensem em vocês, se tiverem uma pneumonia, tiverem confusão mental, ou um colega, um amigo de vocês, tiverem uma pneumonia e tiver confusão mental. Ninguém vai achar que está com um quadro leve e que dá para ir para casa se a pessoa estiver confusa. Então, não sou tão fã. Você precisa de uma frequência respiratória para estar 30. Olha, só precisa estar mal já, bem mal, para ter só essa frequência respiratória bem elevada, né? E às vezes, por exemplo, às vezes quer internar por causa do critério e por causa da ureia, às vezes tem alguma coisa, só tem 65 anos, está com uma ureia um pouco alta, mas às vezes não, a ureia alta é normal, uma pessoa um pouquinho mais idosa, tem algum probleminha, diabetes, às vezes não precisa internar, a pessoa tá bem no geral. Então, não sou muito fã, mas claro que você usa o score, o CURB e mais bom senso, né? Isso faz parte. Você pode usar o score de Port, mas para o score de Port você precisa ter normalmente a ajuda do seu smartphone, porque ninguém consegue calcular isso de cabeça, né? Pelo menos uma pessoa normal não, né? Talvez uma pessoa diferenciada consiga, mas uma pessoa normal não consegue calcular de cabeça quantos pontos a pessoa faz sem um smartphone, né? Então, aí você pode usar, é um score bem mais preciso que o do CURB, mas dá muito mais trabalho de fazer. E outros critérios que eu falei, às vezes na prática só faz umas perguntas mentais ali, né? Primeiro é quão séptico está o paciente, que você pode pensar, primeiro você vai ter que pensar no critério diagnóstico, mas depois na critério de sepse, quão séptico ele está, se ele está com febre, taquicardia, taquipneia, se está com alteração de leucócitos, seja aumentado ou baixo, acima de 12.000, abaixo de 4.000, ou mais do que 10% de séries jovens, que é bastões, mielócitos, metamielócitos. Tá? Se tem algum critério de gravidade, que isso daqui são os critérios de sepse também, que isso daqui é sepse grave. Hoje a gente não usa mais esse critério, né, de sepse grave, mas isso daqui seriam problemas em algum sistema. Né? Então, confusão mental entra, frequência respiratória acima de 30, saturação abaixo de 90. Isso daqui são critérios todos do CURB, né? Critérios de gravidade, né? De uma sepse grave, que a gente falava antes. Então, qualquer um desses daqui já é um critério de gravidade, que só dá 1 ponto no CURB. Descompensação de comorbidades, neoplasias, inatividade, derrame pleural, etc. Né? Então, isso aqui todos seriam critérios de gravidade de pneumonia e de sepse. Então, se você tem critérios diagnósticos, pelo menos 2, tá? Que é febre, tosse e um achado radiológico, que você precisa ter, obrigatório.
critério de sepse, pelo menos 2, ali, febre, respiratória, etc. E 1 de gravidade, você deve internar essa pessoa, tá bom? Bem simples. É simples na prática, né? Na teoria, às vezes, pode dar uma embaralhada na cabeça. Mas aqui só para dizer porque o CURB não é tão preciso, né? Então, vamos lá. Um paciente de 61 anos, então está abaixo de 65. Não é muito obeso, não é obeso, né? Pessoa normal. Diabético, hipertenso, com sequela de AVC há 3 anos, acamado, mais lúcido e orientado. Tá? Então, o paciente não está confuso. Não tem internamento recente, chega ao pronto-socorro com uma pressão de 90 por 60, frequência cardíaca de 130, frequência respiratória de 24, que está bem aumentado, temperatura de 38,8, alta, saturando mal em ar ambiente. O exame clínico apresentou ausculta, sibilos respiratórias, sem uso de músculo acessório, raio-x de tórax com opacidades intertício alveolar em ambas as bases pulmonares. Laboratório hemograma com leucocitose, com 15% de séries jovens, ureia baixa, PCR e VHS elevados. A conduta para nesse caso é tratamento ambulatorial, pois o CURB é 0. Não, porque o CURB é 1, né? Tem a pressão de 90. Tratamento ambulatorial, pois o CURB é de 1. Então, esse paciente aqui, que está dessaturando, né? Você já está com quadro de insuficiência respiratória, já está extremamente taquicárdico, com a pressão já baixa, o cara é um hipertenso, está 90 por 60. Então, ele está já chocando, o paciente está chocando, está com insuficiência respiratória bem evidente, apesar de não estar com musculatura acessória, não está na fase assim de já vai para o tubo, mas em breve deve ir, né? O paciente já é acamado, já deve ter uma musculatura meio ruim. Quem que vai tratar ambulatorial esse cidadão, apesar do CURB ser de 1? Eu não trataria de jeito nenhum, né? O paciente aqui está horrível, né? Está bem inflamado também aqui, neutrófilos, tudo isso daqui mostrando sinal de grande inflamação, ou seja, o organismo do paciente está ruim. Então, o tratamento aqui é hospitalar, porque tem pelo menos 2 fatores de gravidade, tá? Então, essa é a resposta correta. O que você vê? O paciente está chocando, o paciente está com insuficiência respiratória, o paciente já é um AVCzado, acamado, é um paciente mais debilitado no geral, está bem inflamado também. Então, você não vai mandar ele para casa, porque o CURB é de 1. Claro que isso aqui é uma situação incomum de se ver, que o CURB está tão fora, né? Mas é bem possível. Por quê? Frequência respiratória acima de 30 é raro você ver. Vocês que estão vendo mais ambulatório, enfermaria, agora estão começando a ver mais pacientes, vocês devem ver que quem tem frequência respiratória de 30, adulto, né? Não criança, adulto, é muito raro. É muito raro. A pessoa está morrendo para ter isso. Tá? Então, recomendação empírica. A gente vai falar já dos antibióticos, mas eu falei, não se preocupe tanto com isso, a gente vai falar mais na aula prática sobre isso. Então, o importante aqui é em relação ao que vocês devem fazer, que normalmente é um tratamento com uma quinolona respiratória, que é a levofloxacino ou moxifloxacino, ou uma associação de um beta-lactâmico mais macrolídeo. Então, por exemplo, a mox com clavulanato mais azitromicina, ou, para tratamento hospitalar, ceftriaxona mais azitromicina. Pode ser também uma quinolona respiratória. Tá? Atualmente, como hoje tem a questão do coronavírus, e a azitromicina já tem sido colocada como opção de tratamento, então hoje a preferência, sem dúvida alguma, é de ceftriaxona e azitro, ou clavulin e azitro, para tratamento de pneumonia, tanto ambulatorial quanto hospitalar, é com o esquema de beta-lactâmico mais ácido, ao invés de fazer uma quinolona, que em tempos fora de coronavírus é perfeitamente plausível. Tá? Continua sendo plausível, tá? Mas hoje a preferência é por cef e ácido. Tá? Então, lembrar que o antibiótico, o impacto principal é no início precoce, como em qualquer infecção, é quando se faz cedo, porque depois de um tempo já não adianta mais fazer, porque adianta, mas você vai ter um impacto menor. Tá?
Prognóstico, na grande maioria das vezes, 2, 3 dias após o antibiótico, a pessoa já está melhorando, tá? A média de internamento 3 a 4 dias. Se você não tiver melhora nos primeiros 2, 3 dias, como é o normal, você tem que pensar em falha terapêutica. Então, daí, investigar complicações, resistência bacteriana, etc. Mas o principal motivo de a gente não melhorar não é resistência bacteriana, é complicação, tá? Então, pode ser pulmonar, um abscesso, né? Pode ser essa pulmonar, meningite, artrite, endocardite, etc. Tá? Você pode pensar em antibiótico inadequado, se a pessoa está tratando ambulatorial, então, se a pessoa não tomou, não comprou um remédio, etc. Né? Ou se foi um outro médico que prescreveu um antibiótico nada a ver. Tá? E, por último, resistência. Porque resistência é incomum se você fizer o esquema que eu falei, que são tratamentos que têm baixíssimo índice de resistência no Brasil. Tá? Pode ser que você comeu bola e o diagnóstico não é nada daquilo que você está pensando, não é pneumonia bacteriana, é uma tuberculose, é um fungo, sei lá. Ou a gente tem HIV, na verdade, e daí tem pneumocistose, ou electo, sei lá. Pode ser doenças não infecciosas, uma embolia, insuficiência cardíaca. Então, tem várias opções se você comeu bola. Tá? Lembrar da vacina, que eu já comentei. Tá? Lembrar que tem vacina da gripe também. A dose da gripe é a dose única. A proteção é significativa. A gente está tendo vacinas agora, então vocês devem fazer, porque vocês são profissionais da saúde, tá? Então, resumindo, resumo final, último slide é tríade clássica, febre, tosse, raio-x. Só tem que fazer sempre, só vai repetir ou se complicar, o paciente não melhora, ou só repetir daqui a 1, 2 meses. Escarro só se tiver fácil coleta, hemocultura só em paciente grave. O patógeno principal é o pneumococo e os atípicos, isso está mudando, mas por enquanto é assim. Internar tem que pensar em 2 critérios diagnósticos, sepse e um critério de gravidade mais raio-x. Antibiótico de escolha. Hoje a gente está preferindo ceftriaxona e ácido ou um beta-lactâmico e ácido para todos os casos. Aqui no meu slide estava ambulatório quinolona, mas hoje a gente pode pensar em outro caso, pense em coronavírus também. Evolução, normalmente 2, 3 dias melhora, se não melhorar, investigue. Tá? E prevenção é vacinas. Beleza? Então é isso aí. Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui. Você tem o chat. Que agora eu estou chat. Deixa eu ver. Quando é indicado a amputações em caso de meningococcemia? É muito raro você conseguir pegar a tempo isso, porque quando você pensar em meningococcemia já vai estar muito disseminado. Mas claro, se tiver só um órgão ali afetado, você pode considerar. Eu nunca tive uma situação dessa na minha vida, de amputar alguém com meningococcemia, porque como o próprio nome diz, a bactéria está já se espalhando. E muitas vezes está em locais já em que não tem como amputar. Beleza? E tem mais alguma dúvida? Nada. Então, vou finalizar a aula. Tá? Vou postar aquele começo da aula, talvez eu faça um vídeo extra, né, para deixar postado ali no YouTube ali e mando o link para vocês, então. Beleza? Isso aí, então. Até a próxima.